Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos entrando. Vamos iniciando aqui. Vou colocar o título do nosso trabalho. Vamos estar conversando hoje Olá, Marga. Então, não estou conseguindo colocar a Deia. José Roberto, aí, Deia. Vamos lá, vamos falar sobre os 4 pilares. Aguardando Deia. Oi, José Roberto. Olá, guria. Olá, Tudo bem? Como estamos? bem, muito bem. Que bom! E daí, vamos falar nos 4 pilares do Ayurveda. Vamos falar. Como é que estão aí? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu vim para Balneário hoje comemorar o aniversário da mãe, Ai, que bom! Mamãe tá de nível. Dá um beijão nela aí. que está Tá aqui. aí ainda? Dodô. Tá na casa dela? Ah, legal. Uhum. Oi, Isa. Aham. Então, peraí, deixa eu colocar uma musiquinha aqui. Enquanto o pessoal tá entrando, tem um barulho, Deia. Tem um barulho, Deus. Eu não tô. O pessoal tá ouvindo? Tem um ruído que vem, eu acho que é do teu fone. Então vamos tirar o fone. Melhorou. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Vamos abrir com essa música. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como o velho boiadeiro levando a boiada. Bem-vindos todos. Pela longa estrada. Vão mandando os aviõezinhos aí para os amigos, chamando seus amigos, para que a nossa conversa seja quentinha, para que a nossa conversa tenha o sabor das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso. Esse é o amor que a gente tem, né? É preciso ajuda para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as minhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Olá, gente! Já tive pressa esse sorriso, porque já Ei, Sirene, eu acho que essa música é ayurvédica, né? Super! cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si. Por isso ela está aqui.
tenhamos, queridos, esse dom de ser capaz, de ser feliz. E tenhamos essa força para conduzir a nossa vida e a nossa saúde. Deia, tem um ruído, tem um chiado, não sei se tu nota o chiado. Não, eu vou fechar a janela aqui, porque demais eu tô isolada aqui. Deixa eu só fechar. Vamos ver se Veja melhora. bem, né? Melhorou? Melhorou, parece que já melhorou. Então deve ser a. Deve É uma ser interferência da a rua, zoeira ali alguma coisa. da rua. Sim, pode ser. Melhorou bastante. Que bom. Ai, Então, que bom, gente. Então tá, com essa motivação assim, dessa vontade de ser feliz, né? Que essa música nos coloca, essa capacidade da gente se construir. Vamos iniciando então os 4 pilares. Fala um pouquinho aí, Ideia, o que tu sugere pra gente? quando a gente. Eu sou muito grata por ter conhecido a Ayurveda, pelo fato da gente se abrir para novas coisas, né? Então, a gente aprende que não é porque eu comi tal coisa a minha vida inteira que eu vou ter que morrer comendo aquilo. Então, a primeira coisa, a gente se abre para as coisas práticas da vida, que é o que a gente ingere por meio da comida. Uhum. E o que o Ayurveda, o que a Sirene na sabedoria, do jeito que ela consegue passar pra gente, o que eu absorvi, que a primeira coisa é que a gente não se alimenta só de comida. A gente se alimenta do que a gente escuta, do que a gente ouve, né, das coisas que a gente ouve, das pessoas, do que a gente vê. E a gente nutre as pessoas também através disso. Então, um dos pilares, além dos temperos e da alquimia da cozinha, que já foi muito falado, dos 4 pilares são as emoções. Porque isso, ao meu ver, isso compreende também o que é o alimento da audição, da visão, dos sentimentos. E como é que tu vai gerir as tuas emoções? O que são as emoções? Então, eu não sei se a gente fala dos 4 antes, Sirene, ou fala um por vez, eu tô por ti. Não, eu acho importante assim a gente começar, Deia, nos dando conta de que quando nós estamos falando do Ayurveda, nós estamos falando dos 5 elementos. Sim, dos 5 Quando nós elementos. pensamos nos 5 elementos, o primeiro deles é o espaço. Então, quando a gente pensa assim que o espaço é o que tudo contém, é tão interessante porque agora eu estou fazendo um trabalho mais de meditação contemplativa, do Vipassana, de um aprofundamento diferente, de uma capacidade da gente entender o quanto a nossa neurose e a nossa essência estão muito próximas, muito próximas. E que tudo passa por esse espaço, né? Quando você pensa assim na meditação, aonde que tu consegue esse espaço? É através dessa prática de você conectar, centrar e a partir desse centramento que a meditação oferece, você acessar esse espaço. Quando a gente acessa esse espaço, a gente tem liberdade. Quando nós estamos tão neuróticos, tão apertados, tão estressados, a gente desconhece completamente essa liberdade, né? Então, quando a gente está falando no Ayurveda, que a gente começa a se dar conta do espaço e a partir dele vem então o ar, que é a vida, que é essa força da próxima inspiração, é esse presente. Quando a gente entra nessa janela, Deia, do espaço para o ar, a gente se dá conta do nosso tamanho, do quanto nós somos pequenininhos frente a esse poder. Esse poder que tu pode chamar de Deus, que tu pode chamar do que tu quiser, mas sem a consciência dessa força que nos conduz, nós não vamos a lugar nenhum.
Então, quando a gente está falando desses 5 elementos, que a gente começa lá no espaço, e aí chega no ar, e então vem o fogo, né? Que é essa luz, que é esse sol que nos oferece cada dia a beleza do dia, a força, a cura que vem pelo sol, o quanto calor, por exemplo, no metabolismo. Por exemplo, quando nós pensamos nas ervas do Ayurveda, que tu pega uma folha e que tu metaboliza e transforma com o calor para potencializar essa folha, potencializar o poder desse medicamento, né? Aí nós temos a água, que é essa capacidade de fluir tão intensamente. Então, e depois a terra. Então, não dá para a gente pensar no Ayurveda sem acessar esses 5 elementos. E quando a gente acessa esses 5 elementos, nós nos unimos à natureza. E ao nos unirmos, nós a reverenciamos, a respeitamos, e aí que começa todo o nosso trabalho. Depois desses 5 elementos, nós vamos começar a compreender as constituições biopsicológicas, que são os doshas. Então, aí, mais ar e espaço vai dar o dosha vata, mais fogo vai dar o dosha pitta, mais água e terra vai dar o dosha kapha. Esse é um conhecimento básico que nós já estamos assim desde maio aqui, né, Deia? Nesse amor. E é importante que a gente se dê conta que, como tudo é cíclico, a gente também agora está chegando num tempo que nós vamos, daqui a pouquinho, dar um tempo também para as nossas lives, né? Eu penso que a gente vai fazer mais umas 2, e daqui a pouco nós vamos dar um tempinho até para as pessoas sentirem saudade, né? Aí depois a gente revê, né? Isso é importante, porque a gente traz um conteúdo, a gente oferece isso, é um trabalho, né, com toda a nossa amorosidade, mas é importante também que a gente, de vez em quando, então, se dê esse tempo. E aí, a partir dos 3 doshas, nós, então, vamos pensar nesses 4 pilares para promover mais saúde. Aí vem as emoções. Então, quando nós pensamos emoção no dosha vata, a emoção predominante é o medo. O medo que gera ansiedade, que gera tensão, que gera o estreitamento, que gera o pouco espaço. Mas como, Deia? Se o dosha vata é o que mais tem espaço, né? E os vatas, muitas vezes, quando eles são criativos, eles estão super equilibrados, efetivamente eles são espaçosos, eles ocupam o espaço. E isso é perfeito, isso é maravilhoso. Quando eles começam a entrar num estado de desequilíbrio, esse espaço fica estreitado. E o medo toma conta, e a ansiedade, e a pessoa já não respira direito. E aí nós dizemos que esse vata está em desequilíbrio pelas emoções. Aí, se nós pensamos no dosha pitta, nós vamos pensar no Agni, no fogo, no metabolismo, né? Na transformação, naquele que faz, que transforma, que metaboliza. E esse que faz, transforma e metaboliza, ele tem como emoção negativa básica a raiva. Porque como tudo nele é muito intenso, essa emoção que está também muito juntinho ao amor, que veja bem que os pitas são os mais apaixonados. Os pitas se apaixonam como nós estamos apaixonadas pelo yoga, como nós estamos apaixonadas pelo Ayurveda, como nós somos apaixonadas pela vida. O pita, ele se apaixona por causas. E aí, naturalmente, ele é mais pontiagudo. E se ele ficar muito raivoso, ele perde a sua luz, ele perde a sua inteligência, ele começa a usar inadequadamente a sua inteligência. E isso é um fracasso para as emoções do pita. O seu fígado começa a se complicar, sua saúde começa, o seu coração, seu processo cardiovascular. Aí nós temos no dosha kapha a melancolia, a tristeza.
é aquele cafinha que é super sensível, ele é carinhoso, mas ele quer o carinho, né? Então ele fica meio dependente ou muito dependente muitas vezes. E o outro dosha não está entendendo muito isso, não está compreendendo como é Sim. que isso está funcionando com ele. E se ele não É um. compreende, ele começa a ficar em espaço de solidão, ele se deprime. E quando ele se deprime, daí isso é muito sério. É muito difícil Sim. de tirar um kapha E, deprimido. Fale um pouco e agora. essa interpretação das emoções, segundo a Ayurveda, num relacionamento de casal é muito bom. Uhum. Sim, sim. Sim, nós que possamos dizer isso, né? Eu acho Ah, muito. sim, Tanto você quanto eu, porque os nossos companheiros são de outro dosha, né? de Eu, quando outro eu doxo. entendi o Ayurveda, eu entendi a minha relação muito mais. Foi muito precioso para o crescimento da Foi gente. demais. Porque a gente entende a gente também, né? E quando a gente entende Sim, a com gente, certeza. a gente passa a entender mais os outros, né? Os que estão ao nosso redor. Sim. E é muito. E falando como eu e a Sirene somos pita, né, Sirene? A gente quer mandar, quer. Ah, o nosso jeito é o certo, deixa que eu comando que tá tudo certo. Aham. Só que não é assim. Então, Nem quando tu sempre, né? percebe, e a gente tem esse ímpeto de mandar, né? Sim. A Uhum. gente tem Muito essa. legal. Então, quando a gente. Eu me lembro, ó, não, só um pouquinho. O mundo não é do jeito que eu quero. Bem que eu gostaria, mas não dá. Aham. Então, baixa a bolinha, escuta, escuta o que a outra pessoa tem a te falar, percebe, né? Não queira atropelar. Uhum. Uhum. E eu acho que eu tenho merecimento da coisa, porque o Bruno é muito de, ideia para só um pouquinho, ó, atenção. Quando eu Aham. vejo, eu já tô lá, léguas de distância, ele diz, ó, só um pouquinho. Aham. Olha o que tu tá fazendo, para um pouco, percebe o que que tá acontecendo ao teu redor, daí agora eu já. Sim. Quando eu vejo que ele vai falar, é. E quem me trouxe isso foi o Ayurveda. Sim. Quando eu entendi como é que é o meu funcionamento primeiro e depois o dele, a coisa começou a entrar numa harmonia Uhum. em Uhum. casa. Sim. Então, obrigada, Sirene. Obrigada, Ayurveda. Eu lembro Porque que é riquíssimo. muitas vezes ele me falou isso. Cada momento que antecipava uma jornada, ele dizia: a Deia pode ir para a jornada, a Deia vai para a jornada. Ele amava que tu estivesse na Ele, jornada. ele me dizia, tinha que ter uma jornada dessas por mês, porque tu volta bem tranquilo. Eu digo, mas claro, é que a gente aprende como o Pita tem essa coisa do. Eu tenho uma paixão por estudo, por aprender mais, e a gente tá sempre indo atrás. Nossa, ir para jornadas para mim era um bálsamo, porque eu saía de lá com mais ferramentas ainda. Claro. E o mais legal é que o Pita coloca as coisas em prática, né, Sirene? Sim, isso é o Ele bom. não fica com aquele conhecimento para ele. A gente quer espalhar isso para o mundo. Aliás, Isso que é o mais legal. quando a gente, o Pita, quando ele entende, muito, eu vivo muito isso nas terapias, é muito tranquilo. Quando eu recebo um Pita e ele entende o que é o Ayurveda, ele entende o que eu estou querendo passar, nossa, tá ganho, sabe? A gente ganhou a história. É beleza, é Isso. muito legal. Já o Kapha é mais devagar, é mais lento, ele tem o ritmo dele. E a gente também tem que respeitar isso, sabe? Porque faz parte Sim. desse processo todo, né? Então, isso é muito Isso. rico nas relações. E agora nós falando dos 4 pilares, é importante que a gente cuide o tempo para nós poder falar nos 4, mas vai dar. Porque a gente precisa entender, queridos, pessoal que está aí, que as emoções é o que tem maior peso. Tem a alimentação, que é alguma coisa que a gente faz em 3, 4 vezes ao dia, é forte também. Tem o ambiente, que tem o seu valor, com certeza, a gente vai falar disso. Mas as emoções sabe, o doutor Puguet sempre fala isso. 10 minutos de raiva para o teu fígado é tão venenoso quanto 1 litro de uísque, quanto uma garrafa de cachaça, sabe? É verdade. Então, isso é a importância do quanto as emoções são
destrutivas, sabe? Elas são muito fortes. E por isso que a E gente elas, precisa isso prestar não, atenção. isso, e se a gente não é controlar as emoções, né, Sirene? A gente tem que se conhecer e Sim, tem que acolher. Eu sim. sei que o que me move, eu sei que o que me move é raiva. Só que Aham. eu não posso abafar isso dentro de mim. Então eu Não. tenho que acolher Uhum. E e transformar. transmutar isso para uma coisa benéfica, Claro. né? Uhum. Eu Exato. sei que o que eu entendo que o que move o Cafa que eu tenho em casa é a melancolia, é aquele então eu não vou querer eu passar com o trator em cima dele. Até eu quero, mas eu sei que eu não me convém. Então, eu acolho porque ele faz parte dos outros, eu não controlo isso. Sim. E a gente vai trabalhando, porque não adianta. A alimentação é muito importante, como tu bem disseste, a gente se alimenta 3, 4 vezes por dia. Só não adianta eu comer orgânicos, comer coisas naturais, cortar o glúten, não sei o que, não sei o que, se eu sou uma pessoa raivosa. Sim. Exato. Se eu não sei transmutar isso, se eu não sei acolher isso, vai tudo por água abaixo, porque eu vou ficar doente igual, porque as nossas emoções nos adoecem, né? Então, e como é que eu vou educar isso, né? É importante que a gente dê umas gotinhas, assim, pelo menos, de algum medicamento sobre cada situação, né? Sim, Então, por exemplo, a raiva. Como é que eu vou trabalhar isso? No momento que eu tenho essa consciência, o que que eu preciso? Muita respiração, muita meditação, muito asana. Então, sentiu essa emoção, vai fazer tua prática. E não espera sentir a emoção para viver a tua prática. Intensifica a tua prática e nota que à medida que você usa o yoga para transmutar isso, você vai ficar muito mais doce, você vai ficar mais inteligente, você vai usar adequadamente essa inteligência, você vai entender que a raiva e o amor estão juntinhas, estão muito juntas. Então a gente precisa observar essas emoções e fazer essa ponte, ter coragem de fazer essa ponte. Isso é importante. A respiração é a melhor ponte para a gente sair da frequência raiva e ir para a frequência amor, que aqui a gente pode traduzir como conhecimento, como o espaço, acessar esse espaço. Usa a respiração e experimenta esse espaço. Entenda que você ficou raivosa quando você se sentiu apertada. Sabe, o ouriço, o isso bicho aí. ouriço, ele se sente Aham, apertado e, né? Então, o pita em desequilíbrio é como um ouriço. Então, isso aí. aprenda a mover-se, a sair desse canto. Nota por que está com raiva. É algum problema de autoestima? Acessou tua criança ferida, magoada, entristecida? O que houve aí? Respira e, como tu dizes, acolhe. Acolhe essa Acolhe. criança. Te responsabiliza como uma mãe amorosa desse sentimento que está aí dentro de ti. Você precisa entender esse sentimento. Você não tem que Isso aí. jogar para os outros. Você tem que Isso aí. reeducá-los. Então, o que faz as nossas emoções se tornarem amadurecidas? A reeducação. Como é que eu reeduco essas emoções? Através desse adequado uso da inteligência com as ferramentas. Respiração, atenção ao corpo, observar aonde aparece no meu corpo essa emoção. Aonde isso me Porque a prende. gente sempre, a gente tenta racionalizar muito, né, Sirene? Uhum. A gente Usando a racionaliza, a mente. gente já vai para a mente. Tanto que eu estou estudando muito essa coisa de sentimento e emoção, e até essa semana Sirene, me dá uma luz aí. Como é que eu diferencio o sentimento de emoção? Isso. E daí ela me disse, ó, a emoção é o que o corpo sente, é aquele primeiro. E daí não tem como a gente. Eu acredito assim, ó, que a coisa se mistura lá pelas tantas. Então Aham. isso é uma coisa mais didática. Só que a gente tem que sentir a coisa. Uhum. Uhum. E o que a Exato. gente faz? A gente não sente. A gente Aham. já, Sim. né? O Então, sentimento. para sentir a meditação, daí depois que a gente teve essa conversa, eu comecei a meditar nisso, sabe? Aham. Beleza, então eu vou sentir mais. Sim. Porque
eu como pita que sou, eu já tento. Tá, mas funciona assim, assim, assim. E daí vem o meu vata também, e daí eu já Sim, saio viajar. sim. Então, quando a gente teve essa conversa essa semana, eu parei e comecei a meditar nisso. Deixa eu sentir, deixa eu acolher o que vem. Aonde que eu sinto quando vem a raiva? Ou não é porque eu sou pita que eu não vou sentir medo, Uhum, né? Quando vem o medo, aonde, me dói o quê? Eu sinto aonde, não é que doa, mas eu sinto aonde? A boca do estômago, nas costas, uhum. aonde, É, né? exato. Isso é muito rico, porque quando tu acolhe isso, Uhum. as coisas vão continuar vindo, mas tu tem um entendimento melhor, né? É, tu transmuta essa emoção para a Isso compreensão do aí. sentimento. E aí esse Isso aí. sentimento você redimensiona, né? Então esse é um Uhum. caminho que o intelecto acessa o sentimento, né? Isso. Entendeu? Isso aí. Constrói essa maturidade. É. Então aí nós falamos da emoção vata, né? O medo, basicamente, que gera muita ansiedade, que vai encurtando a respiração, que vai deixando a pessoa muito agitada, muito medrosa, muito ansiosa. Ela não sabe se casa, se compra bicicleta, se faz isso, se faz aquilo. A cabeça dela fica muito assim. Ó. A gente brinca que ela se enche de rugas aqui assim, né? Aquelas rugas que cruzam assim são A ruga, normalmente a ruga rugas. do vata é assim, né? Ó. Isso, exatamente. E a do Olha que pita é assim. isso mesmo. Uhum. Já o pita, E ele o Kapha, e o Kapha faz assim. Ah, O ah. Cafa, o Cafa é aquelas bonequinhas, sabe? Aquelas bonecas do século XIX, aquelas mulheres assim do século XIX, com aquele rosto lindo, bem claro, bem gordinha, bem Uhum. fofinha, né? Então, essas são os cafinhas, sabe? Que tudo é É isso aí. calmo, tudo é lento, tudo é suave. Só que daí ela vai enfiando tudo e vai daqui a pouco tá muito deprimida. Então tem que cuidar, tem que construir um movimento nesse capa, ok? Tá bom? Então Hum. emoções isso. Vamos, esse seria o primeiro pilar que a gente falaria, né? Aí, então, falando da alimentação, a alimentação nós já conversamos bastante em lives anteriores. Sim. É importante quando pensamos na alimentação para trazer saúde, pensar no dinacharya, ou seja, a rotina diária. Eu preciso incluir na minha vida uma rotina aonde eu vou observar o meu corpo, eu vou sentir. Então, eu acordo, faço a minha higiene, uso louça, raspo língua, faço a minha Sim. prática e aí vou para o desjejum. Depois que eu tomei água morna, é claro que eu preciso da água morna para o meu intestino funcionar. Quando nós estamos falando em alimentação, a primeira coisa, o que entrou tem que sair. E tem que Sim. sair com competência, tem que sair com habilidade, né? Entendeu? Então, veja bem como é que esse tomar essa água morna de manhã é maravilhoso para que os meus intestinos se regulem, se organizem. Ok, aí eu vou ouvir o meu corpo, vou sentir que tipo de fome eu tô hoje. Às vezes eu acordo de manhã e não tenho fome, então eu não vou comer aquilo que vai me encher. Não, todos os dias eu vou comer sempre a mesma coisa. Não, eu vou ouvir o meu corpo. Se está uma manhã quente, talvez eu possa usar um suco verde, uma couve, uma maçã, um pouquinho de aloe vera, aquilo que eu achar que é importante para o meu corpo, para a minha vida, para o meu acne, né? Se está frio e eu estou com fome, pode ser que eu queira um mingau de aveia, né? Com passas, com um pouco de castanha, nozes, enfim. Eu posso usar um leite de coco. Eu vou ver o que o meu corpo está precisando. Aí no almoço é muito importante que eu tenha os 6 sabores. É fundamental isso. O que são os 6 sabores? O sabor doce, que não é açúcar, mas é o arroz, é o trigo, Arroz. é o leite, né? Aí o sabor amargo, o sabor adstringente, que são os feijões, o brócolis. Aí o sabor salgado, o sal, os peixes de água salgada. Qual é o outro? Picante. Se eu já sou Picante. uma pita super picante, eu não tenho Não que convém. ficar usando tanta pimenta. Eu nem consigo usar mais tanto gengibre.
Se eu sou Isso. uma pessoa, um cafa, que preciso melhorar o meu acne, eu preciso muito de pimenta, eu preciso muito de gengibre, né? Então eu preciso entender esses 6 sabores. Então, repetindo, o doce, o salgado, o picante, o adstringente, o amargo. Qual é o que está faltando, ideia ainda? Doce já falou, né? O doce, o Doce, salgado, amargo, astringente, o amargo, o picante, azedo. o azedo, exato. Então, O com esses azedo. 6 sabores, eu equilibro a minha alimentação. E aí, eu também preciso observar o tipo de dosha, porque um dosha vata, ele tem que ter menos os adstringentes e os amargos, porque isso vai estreitar mais ele. Um dosha kapha, ele tem que ter muito menos os doces e os salgados, porque isso vai encher ele de líquidos, que ele já é cheio de líquidos, ele é cheio d'água, né? Um dosha pitta, ele tem que usar mais o amargo, mais o doce, muito menos o picante e o salgado. Então, a gente precisa se Isso, compreender, se isso conhecer faz uma diferença, muito, né? né? Muito, total, total, tá? Total. Então, aí, à tarde, que é um horário vata, eu tenho que observar, talvez uma fruta, se eu quero para o meu lanche, o que eu vou querer. E à noite tem que ser uma alimentação de preferência mais cedo, no mínimo 2 horas antes de eu dormir. Então, o ideal é assim, 7 horas da noite, no máximo, né? E à noite, para eu dormir, que isso compõe também essa minha... ter um bom sono. Para que eu tenha um bom sono, eu tenho que preparar esse sono. Ou seja, eu não tenho que dormir Isso aí. meia-noite, 1 hora. Eu não tenho que ficar assim desregradamente. Então, nesse trabalho de cuidado com a minha saúde, com a minha vida, tem uma palavra que é fundamental, que se chama disciplina. Eu preciso estar observando. Ai, Sirene, mas eu não vou viver essa vida. Eu quero... Tudo bem, tu pode, por exemplo, no domingo comer um churrasco com a família, tá tudo certo. Aí segunda, sabe o que tu faz? Uma monodieta, uma água de arroz. Uma xícara de arroz para 16 de água, cozinha e fica tomando esse líquido durante o dia. Ou de preferência de manhã e até o meio-dia. À noite, talvez possa comer alguma coisa com legumes, mas tenta fazer uma dieta o mais leve possível. Para quê? Para recuperar o teu acne. Pense, quando tu está pensando em alimentação e saúde, 2 coisas são fundamentais. Primeiro, tu tens que ter um acne forte. O que é o acne forte? É um fogo digestivo que possa digerir o que você come. Isso é muito importante. Quando esse E uma fogo coisa, digestivo não Cirine, está que é legal, inibido, você não vai ter saúde. Sim, ideia, pode falar. uma coisa que é legal, uma coisa que é legal a gente colocar que tem muita gente aí que não conhece o Ayurveda, pelo que eu tô vendo aí que o pessoal tá chegando. Legal, que bom. A gente acha que a gente digere tudo, tá? Sim. Como eu falei antes no início da live, a vida inteira eu comi isso e tá, eu acho que eu digiro tudo, que tá tudo certo. Quando a gente percebe, quando a gente começa a se conhecer, a gente vai perceber que a gente pode tudo, mas nem tudo nos convém, né? Então, por que eu vou dar um exemplo, por que eu me tornei vegetariana? Hoje por N razões, e nós não vamos entrar nesse mérito, mas para mim, carne, eu entendi que para minha constituição biopsicológica, carne não era legal. E eu me permiti passar um dia da semana sem carne. Opa! Já melhorei. Então vou ficar 2. Opa! E isso foi um processo longo. Hoje eu vivo tranquilamente sem carne e a minha saúde é muito melhor, mas isso é para mim. Tanto que lá em casa a Laura e o Bruno comem carne e tá tudo certo, cada um faz o que quer. A sabedoria tá dentro da gente, basta a gente acessar. Só que se a gente vive na normose, a gente não se permite experienciar coisas novas. Então, o Ayurveda não é assim, o que tem que fazer isso, vamos dar a receita do... A gente não tem que nada. Sim, não. A gente vai experienciar. Foi bom,
Fez bem pra ti, ótimo. Não fez, segue o baile. Experimenta um outro temperinho, Exato. corta tal coisa, coloca outra coisa. E é isso que é o bom da história, né? Exatamente. Muito bem. Né? Então, para que tenha saúde, então alimentação, isso, gente, tá? Aí nós Então, temos já falamos das emoções e da alimentação. aí nós temos ainda ambiente e relacionamentos, né? Então vamos falar um pouco do ambiente. Quando nós vamos falar do ambiente, gente, nós estamos entrando numa área muito sutil, sabe? Aquilo que a gente não vê, e sabe essa energia que permeia. Às vezes tu chega num lugar e tu diz assim, ai, que coisa gostosa, ou então, né? Então, essas energias estão no nosso meio. A gente precisa entender isso. E não é para ter medo, é para a gente compreender, porque elas estão aí com medo ou sem medo, elas estão aí. E a gente, acreditando ou não e querendo ou não, elas estão aí. Então, E nos influenciam, ok? Muito. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Desde a energia da outra pessoa. A pessoa se aproxima de ti. Antes da pessoa chegar, a energia chegou. Né? Uhum. Acontece muito isso. Por exemplo, às vezes, tu recebe uma pessoa na tua casa e a tua folhagem desaba. Né? Então, o teu manjericão, né? Murcha. Né? O teu comigo ninguém pode, vai pro chão. São situações que a gente precisa entender. E para isso, o que vai nos equilibrar nesse aspecto? Gente, com certeza é o yoga. Com certeza é a meditação. Com certeza é a capacidade de eu acessar e entender que aqui dentro Deus habita, mas uma louca também. Então, todo o meu trabalho em gerenciar essa louca, eu vou estar gerenciando o ambiente ao meu redor. Porque isso é ciência. Os semelhantes se atraem, né? Então, chega uma energia que ela não está legal, se eu estiver bem, se eu estiver fortalecida, isso não chega, sabe? Eu vou estar imunizada. Então, nós chamamos ojas, o ojas mental, o ojas da mente, né? Esse ojas, ele vem assim, com essa presença da divindade na vida da gente, da bondade, da humanidade, da certeza de que se eu estou num caminho, se eu tenho consciência de que a minha verdade, há uma honestidade nisso, há uma consciência limpa disso, tá tudo bem, entende? Então, aí que a gente tem que caminhar e compreender, e entender que esse ambiente, sim, nos desequilibra quando a gente deixa isso acontecer. Isso acontece muito, queridos, com os vata, que já são mais frágeis naturalmente. Então, voltando a observar os doshas, nós precisamos entender que quem mais precisa se cuidar nesse caminho, todos os três precisam, óbvio, mas quem mais precisa é o vata, porque ele é mais vulnerável. A doutora Miguel sempre fala, o vata precisa ser cuidado, porque ele é vulnerável, ele é mais inseguro, ele é mais instável. Naturalmente, ele é mais receptivo, ele é mais esponja, né? Então, é preciso fortalecer os vatas. Como é que a gente vai fortalecer isso? Com meditação, com pranayama, com rotina diária, com uma disciplina, uma capacidade de tomar sol, de ir para a natureza, tomar banho de cachoeira, caminhar no mato, fazer a tua meditação, limpar o teu ambiente, acender um incenso, colocar uma essência, ter flores, ter natureza perto de ti, sabe? Ter natureza perto de ti. Isso é o ambiente. Isso é o ambiente. Isso é o ambiente. Então, quando as pessoas... E é muito... tem aquele ambiente protetor, né? Há uma proteção. E quando tu tá com a tua energia boa, tu vai emanar isso, né? Sim. Então, todos que são pela tua energia atingidos, porque há uma troca. Sim. Então, se tu tá no mesmo nível de energia,
né? Ou se tu tá um pouquinho mais e tem um ambiente acolhedor, aquilo vai contaminar todo mundo. Contaminar é Sim, uma palavra meio sim. em moda hoje, Aham, mas isso vai se espalhar. sim, com E certeza. é muito legal porque quando a disciplina, quando tu entende que a disciplina da prática do yoga, da prática da meditação, e seja lá de que prática holística, né, Sirene? A Sim, gente sim. tem gente que não segue, enfim, qualquer uma Ah, dessas, mas sim. quando tu entende que a disciplina mantém a tua energia elevada, Aham. Pode ser oração, né? realmente tu até sente que quando tu tá num lugar meio assim, tu até sente que a energia tá mais baixa, mas aquilo Aham. É. tu não é esponja daquilo, tu consegue Não. se manter. Uhum, Ao exatamente. contrário, e o É, contrário também acontece. Quando tu tá para baixo, vai num ambiente, depois tu, tô uhum, exaurida. é, Então, quando tu isso. tem a disciplina, tu consegue se manter Uhum, tranquilo. exato. E a melhor forma, assim, eu pela experiência que tenho, assim, já de trabalhar com grupos há tantos anos, né? Porque as pessoas, cada pessoa, tu reúne 30 pessoas, são 30 energias diferentes, né? Sem falar nas energias do meio que estão aí, né? Aham. A gente sabe que permeiam tudo. Então, a gente precisa, assim, ó, trabalha um pouco e traz as pessoas para a meditação, junta as pessoas, Isso, sabe? isso. Traz uma sintonia. Isso é muito importante. Falando nisso, gente, eu quero aproveitar esse momento, Deia, para já divulgar. A gente vai fazer no dia 19 de dezembro, agora, uma masterclass no Zoom, né? Um encontro, uma vivência, sabe a minha vivência de Natal, aquela que já há quase Ai, 30 sim, anos a gente faz, sei. né? E eu pensei, esse seria o primeiro ano que a gente não ia fazer. Não, de jeito nenhum. Nós vamos fazer e abrir para as pessoas todas que quiserem. Então, nós vamos fazer inscrição e tal, para todo mundo que quiser participar, né? Vai ser pelo Zoom. A única condição é estar com a sua janela aberta, aonde nós vamos fazer a cerimônia de queimas, das experiências. Imagina 2020, esse ano tão atípico, com tantos sofrimentos, com tantos desafios, a gente ter assim essa humildade de oferecer isso para o universo, né? E para transformar isso efetivamente num aprendizado, para que a gente saia dessa pandemia transformada, para que a gente saia dessa pandemia melhor, para que a gente saia dessa pandemia mais cuidadosa com a gente, com os nossos queridos, com todos os seres, né? O quanto a gente precisou se remodelar, se transformar, Nossa. né, a partir disso. Eu estava me dando conta, sabe que as minhas filhas, eu vi elas no Natal passado, né? Porque eu, em função dos meus pais aqui, realmente eu assumi essa condição de estar aqui com eles e evitar ao máximo qualquer contato. Então, Sim, a gente viveu assim um ano bem atípico, né? E eu tenho certeza que houve também muitos aprendizados com tudo isso. Então, oferecer com isso, certeza. e nesse mesmo trabalho nós vamos estar programando o que nós queremos em 2021, né? Como nós queremos viver esse novo ciclo que se reinicia, porque a gente sabe que há essa mudança. Então, vamos, em primeiro lugar, eu acredito assim, ó, comemorar porque estamos vivos, comemorar porque estamos vivos, comemorar porque estamos vivos. Tá? E isso é o ambiente, né, Sirene? Olha o Isso que é o que o ambiente ambiente. fez com a gente. Exatamente, exatamente. Veja bem, né? Tudo isso que aconteceu tá no ambiente, tá nas energias e a gente tá vulnerável a tudo isso, né? Se a gente pensa assim no céu, né? Quando a gente pensa assim um pouco na astrologia, o desespero da Terra só é o efeito do desespero do céu, dos planetas. Então, tá tudo em conexão, certo? Então, é muito Tudo em importante conexão. entender o ambiente. E aí, gente, nós precisamos falar um pouquinho também dos relacionamentos. Né? Uh, delícia. É. E quando a gente fala de relacionamentos, né, Déia, a gente tem que pensar que esse nosso corpo com tantas articulações, com tantos pedaços, como
muitas vezes a minha mestra falava, aonde um pedaço se une ao outro, e se a gente não sabe relacionar bem um pedaço com o outro, há uma obstrução, há um desequilíbrio. Então, se relacionar com os outros é o resultado da gente efetivamente Do relacionamento que a gente tem com a gente. Aprender a se relacionar bem com a gente. Como é que E a gente agora vai se vamos relacionar falar... bem com a gente se a gente não se conhece? Se a gente Ei, não Sirene, se ocupa em se conhecer. Oi? e Sim. que melhor forma da gente se relacionar com a gente se não é, para mim e para ti, com certeza, se não é praticando yoga. Não tem. Porque é um jeito da gente se ver, né? É um jeito da gente se Gente, encontrar. é olhar para dentro totalmente. Não é uma prática só física. Uhum. E a gente sabe que aqui dentro as emoções elas ficam trancadas. Então, quando tu faz uma prática de yoga, Ui, quase caiu meu telefone agora. Que tu abre o peito, tu tá soltando o que tá preso, o que vai te deixar doente. Tu consegue relacionar as tuas articulações. Tu tem consciência dessa máquina maravilhosa, desse lar que a gente tá aqui hoje por causa disso. Se eu sei me relacionar comigo, é meio caminho andado para eu me relacionar com os outros. Exato. E aí eu quero falar uma coisa bem pertinente. Quando a gente começa a se relacionar com a gente, a louca vem e diz assim, ó, agora tu é melhor que os outros. Evoluiu. Nossa, agora tá lá em cima, ó. Agora tu tá por cima do Shark. E aí a gente começa a se achar, agora, não, ó. Esses aí não fazem yoga. Não é, né? Então a gente é uma linha muito tênue. O ego vem e diz, agora tu tá melhor que os outros. E aí o relacionamento com os outros, quá. Exatamente. Então, não é. E a gente não vai matar o ego, a gente não vai se livrar da louca que habita dentro da gente, só que a gente tem que acolher e dizer, ok, eu estou melhor para mim, eu não sou melhor que ninguém. Não, e o estar melhor para mim, que bom que eu posso, com o meu exemplo, motivar o outro também a seguir esse caminho. Simples assim, né? Fazer, se eu fizer a minha parte, é tri. É ser capaz, sabe, de pedir desculpa. Estar melhor é ser capaz de recomeçar. Estar melhor é ser capaz de reconhecer. Estar melhor é entender que você, por ter andado um pouquinho mais, tu não é de jeito nenhum superior ao outro, né? Não. Então, isso é preciso entender. É preciso muito que as pessoas entendam, sabe? Porque é uma linha muito tênue, muito tênue, né? Eu acredito assim, ó, que quanto mais a gente pratica e quanto mais a gente senta e medita, isso não vai me tornar invencível. Isso não vai me tornar perfeita, jamais. Porque se a gente fosse perfeito, primeiro de tudo é que a gente não ia estar aqui. Sim. Só que cada vez que eu me mostro vulnerável e eu digo, ó, eu não sei. Desculpa, eu não consigo, daqui eu não sei o que fazer, me ajuda? Eu não sei tudo, me ajuda? Pronto. Ninguém é perfeito. Aí a Lu tá dizendo ali nem inferior, com certeza, e nem inferior. Aliás, se eu me sentir inferior, é porque eu tô com algum problema de infância também, né? Que eu preciso resolver. Sim. Lá. É alguma encrenca da minha criança interior que tá chegando aí, né? Então também eu tenho que... Por isso, volto a dizer que eu não acredito num caminho, por exemplo, apenas o yoga. Não, tu precisa... o yoga e tu precisa também a terapia do teu ego. Tu precisa também conhecer a tua criança. Tu precisa também ir lá e ver em que momentos que você sentiu raiva de mamãe, medo de papai, e isso ficou grudado e hoje isso se transformou no medo do chefe, na raiva para chefe, para não sei quem, para não sei o que lá. Isso aí. E tá tudo numa mecanicidade, num automatismo e num distanciamento, sabe? Então, você poder voltar aqui e se dar conta
É muito, muito, muito importante entender que às vezes é você que te coloca nesse inferno, é você que te Isso. coloca nessa vida de miséria, nessa vida de miséria, digamos, né? Escassez, escassez. É uma Exato. vida de escassez. Que acha que eu não sou merecedora. Uhum. Ou a culpa é dos outros. Os outros É, não têm culpa de nada. é. Os outros não têm culpa de nada. O que eu muito estudando e meditando e me revoltando muitas vezes, porque não pode ser isso. Não, não pode ser isso. Mas daí para, senta, baixa a bolinha. É o seguinte, a gente diz que fulano me causou tal coisa. Não. Ele pode ter sido o estopim do negócio. Só que o Sim. que tá tudo aqui dentro. O copo, Então aqui é não que é o copo veio a furo. Aqui é que o copo. isso. É, porque a gente bota aqui, de novo o chantilly em cima da merda, Exato. Aham. né? É. E aí dá nisso, Então né? não adianta. Exato. Então tem que limpar. Ó, aqui, ó, outra vez, o espaço, o esvaziamento. Esvaziar-se e desfrutar do espaço. Só que às vezes a gente é tão neurótico, e tão agitado e tão imprensado nesse processo, é um aprisionamento efetivamente. E se a gente começa a encontrar esse espaço de liberdade, a gente não sabe o que vai fazer, não sabe como Isso, fazer. e daí dá medo. Aham, isso gera E aí dá medo, medo. gente. É impressionante. Então a gente precisa aprender a desfrutar. Nós somos seres livres. Nós somos seres livres, fortes, felizes. Só que a gente se coloca, é como se a gente fosse dono de um palácio e vivesse lá nas dependências da empregada. É isso. Nós temos a vida que é um presente magnífico. E a gente não Isso aí. desfruta disso como um presente. Às vezes a gente desfruta da vida como uma luta, como um eterno cumprimento de missões, sabe? Resistindo, se Ei, defendendo. Sirene. Foi. E para chegar na sacada do palácio, o caminho é longo, O caminho é longo, né? sim, o caminho é longo. Às vezes não é E nenhuma vida, né? Às vezes, né, eu ia dizer, até porque porque a nessa gente vida, traz. de repente nessa vida eu já cheguei na cozinha do palácio. Já é uma grande coisa. Já estou bem feliz com E a isso. gente está trazendo, né? Esse samsara, a gente já está trazendo de outras vidas, entendeu? Aí se Isso aí. acentua um pouco mais na nossa infância, aí se acentua e fica se tornando aquela mecanicidade, aquele automatismo e aquela distância da nossa essência, né? E como é que a gente vai ser feliz assim? Não dá. É muito Não difícil, dá. tá? Verdade. Então, quem Muito está bom. aí já se sinta convidado para a nossa dia 19. Nós vamos fazer essa vivência, essa masterclass. A gente vai divulgar bastante, vai ter inscrições, né? Ai, E que aí, então, nós vamos fazer essa vivência ao vivo, né? Online, ao vivo, através do Zoom, onde todos vão estar com suas janelas abertas. Nós vamos ter uma cerimônia de queimas das experiências vividas, nós vamos ter momentos de partilhas, onde a gente vai se encontrar e fazer trocas, né? Enfim, tenho certeza que vai ser Ai, uma que coisa ótimo. muito boa. Aí a gente se prepara então para o nosso Natal, para o nosso novo ano. No próximo domingo, Deia, a gente vai ter aqui a Amol Arora conversando, falando sobre meditação. Exatamente, é. Então a gente fez o convite para Ai, ela, ela vai estar aqui conosco. A Amol é uma que indiana, bom. é psiquiatra e há 20 anos se dedica a essas técnicas de autoconhecimento e meditação. E então a gente vai ter essa partilha aqui, tá bom? Vocês não se conhecem pessoalmente ainda, né, Sirene? Não, já nos conhecemos, ela veio me visitar, Já? veio visitar o Instituto, ela chegou aqui em Santo Ângelo um dia, Ai, que bom. domingo passado ela esteve aqui com a gente. Que Muito bom. Foi Ai, ótimo. que ótimo. Uhum. Que Aí, bom. inclusive, eu agradeci e quero agradecer aqui em público, né, que foi você a ponte
de nos colocar junto nesse momento, né? Então. Não, quando eu conheci, lá atrás, quando eu conheci a Mol, eu pensei, meu Deus, ela é Sirene, tem que se conhecer, vamos ter que dar um jeito de se conhecer. E só para encerrar, Cissa, eu li um post esses dias que perguntava assim, ó, se não tivesse pandemia nem nada, já pensou quantas pessoas tu não conheceria? Se pudesse voltar e não ter pandemia. Eu conheci online, né? Sim. Eu conheci tanta gente legal nesse período. E foi o que aconteceu com a Mol, né? Sim. Ainda que vocês conheceram pessoalmente agora. Mas olha, daí tu vai falando com um, vai falando com o outro. Claro. E daí vai indo. O universo conspira a quem favor. Quem não conspira contra ninguém. Foi muito legal, tu sabe? Porque o pai dela... o professor Arbas Arora, eu conheci lá na Montanha Encantada em 80 e poucos, 90 e poucos, sabe? Umas 2 ou 3 vezes a gente teve com ele lá. E ele é ótimo, assim, é um físico quântico, trabalha muito no DRAS e tem, assim, uma capacidade muito boa, né? Agora ela estava me contando que ele está bem velhinho, né? Mas eu não conhecia ela, conhecia a irmã dela, a mãe dela, tudo. Não, e daí pensa... O pai físico quântico e a mãe professora de yoga. Sim, olha. Que maravilha. Indiana, né? É muito bom. E ela é indiana. Então tá, Isso. Estamos na nossa hora, né? Isso aí. Então tá, querida. Olha, valeu muito. Bom? Gratidão a todos que estão aí, né? Que estiveram. Gratidão, semana. Uma ótima semana. Semana que vem a gente tá aí de novo, se Deus quiser. Depois, na próxima, estamos junto, Deia, outra vez. Aí, aí eu acho que nós fechamos por um tempo as lives aqui nas 18h30. Para dar um tempinho, porque daí dia 19 nós fizemos, então, esse grande momento do Instituto. Eu também estou muito feliz com a pandemia, sabe? Que eu caminhei bastante na coisa do online, procurando estudar e entender e levar esse conhecimento para o mundo, né? Eu lembro, a Isabel está aqui. Sirene, um dia só... ela falou, só porque ela falou, a Isabel falou assim para mim lá na jornada, acho que até tu estava lá. E ela disse, Sirene, tu tem que colocar esse seu conhecimento no YouTube e tal, né? O que tu tá fazendo que tu ainda não fez? Não passa. Para quem está assistindo aqui, a vivência do dia 19 é só para quem já foi aluno do Instituto? Não, de jeito nenhum. Aberto a quem quiser conhecer e nos conhecer mais e conhecer o nosso trabalho. E vai ser um trabalho... eu vou espalhar para a galera, deixa para mim. Pode divulgar, querida, tá? Vai ser Oi, amor! Estamos falando em você. Então, isso aí. Então tá. Bom? Beijo, boa semana para todos, fiquem em paz. Até domingo que vem estaremos aqui com a Mol, então. Até. Tchau, tchau. Tchau.